Deus por essa noite, né? Amém. Glória, papai. Por este momento. Louvamos ao Senhor que todo dia nós precisamos, nós precisamos suplicar ao Senhor para nos resgatar. Todos os dias. Todos os dias. Porque cada dia que passa, vem algo. E quando a palavra diz que a gente pega por pensamento, por atitudes, por ações, então todos os dias o Senhor nos resgata. Ele nos resgatar, Senhor. E quando o Senhor vem para nos resgatar, vai nos resgatar por inteiro. Amém. E primeiro Ele vai nos resgatar para a glória e o honra dele, porque a finalidade de nós estarmos aqui é a adoração ao Senhor. Não é nada. Se não fosse adoração ao Senhor, o que eu teria para dar ao Senhor? O que eu teria para dar? Mais nada. Não tinha nada para dar ao Senhor. Então, a única forma que algo que nós temos para dar ao Senhor é a nossa adoração. A adoração é o que Ele hoje espera de mim e de você, que a gente devolva para Ele, né? Porque a adoração não foi eu que criei, não foi você que criou a adoração para a adoração. A adoração foi criada lá no altar do Senhor, lá no trono dele. Foi criado lá e Ele liberou para mim e para você. Só que eu recebi, você recebeu, então agora vamos fazer o quê? Devolver para Ele. A honra, a glória e o louvor seja para Ele. Então é por isso que tem que ter essas atitudes. O Senhor nos resgata. Resgata todos os dias, Senhor. Vem nos resgatar. Nós queremos. Não permita que nossos olhos vejam essa direção. Porque se nós não estivermos firmados no Senhor, irmão, nós vamos perder a direção. E aí sabe o que acontece quando perdemos a direção? É como o sal que perdeu o seu sabor. O sal que perde o sabor não serve para mais nada, se não for para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como a palavra diz. Então o sal ele traz sabor, o sal ele traz algo bom, né? Pensa um alimento sem sal, como ele fica. Pode colocar o tempero que colocar, mas se não tiver o sal para dar o sabor, nós não vamos não vamos saborear aquilo que deveríamos. Mas o Senhor, Ele tem algo para nós. Nesse dia Deus está nos resgatando todos os dias. Todos os dias. Ontem à noite eu passei a noite ontem lá no esquadrão e não quer que não se quer ir para a presença, quer estar na presença, quer estar na presença, que mais nada mais importa do que estar ali. Apaguei tudo que é no escuro. Apaguei tudo que foi no escuro, que lá no quarto, no escuro. Eu fui para o Senhor. Fui para o Senhor. E aquela presença gloriosa, você deita e você dorme como uma criança. Porque a presença do Senhor, ela faz diferença no ambiente que você estiver. Amém. Faz a diferença no ambiente. O que nós mais queremos hoje é ter um ambiente apropriado para a adoração ao Senhor. E ter um ambiente apropriado para a adoração do Senhor, ninguém vai querer sair deste lugar, irmão. Ninguém vai querer sair. Porque é prazeroso. A gente está na presença do Senhor, é prazeroso. Não há outro lugar melhor. Por isso aquele louvor diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar você não vai conseguir viver, não vai se encaixar, porque nós não vamos encontrar o que nós encontramos no Santo dos Santos. Nós não somente passamos por lá. Eu vejo hoje, irmãos, que nós precisamos viver o Santo dos Santos. Porque hoje aquela parede de separação já foi tirada. O véu que faz a separação foi rasgado de cima para baixo. Então eu tenho acesso livre. Eu tenho acesso livre. Você tem acesso livre ao Senhor hoje. Então eu posso estar no Santo dos Santos todos os dias. Todos os momentos eu posso entrar no Santo dos Santos e oferecer o meu sacrifício. Que é o quê? A minha própria vida, é o louvor e a adoração, reconhecimento que Ele é Senhor, que não há outro além dEle. Amém. Então a gente precisa cada dia mais estar buscando todos esses proveitos que está no Senhor. Tudo isso é para nós. Tudo isso é para nós. E às vezes, irmão, nós não. Assim, até agora, às vezes nós ainda não fomos despertados. Ou não tem dado muita importância, que é lá o Santo dos Santos, é que nós vamos adquirir tudo que nós precisamos hoje. E como a gente lê que viu o Senhor disse, olha, eu estou em você.
Eu estou em você. Agora imagina, irmão, se eu em você, em mim, em nós, o que vai faltar para nós? Nada. É a palavra dele que diz: eu estou em vocês, vocês estão em mim. Então vocês vão pedir o que vocês quiserem, e eu vou liberar para vocês. Eu vou dar. Vocês vão estar em mim, eu vou estar em vocês. Vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. Então, o que vocês precisam? É só pedir a mim, eu vou dar para vocês. Então a gente, tem hora que a gente para, e a gente precisa parar para entender, irmãos, aonde nós estamos e qual Deus que nós estamos servindo hoje. Aí você vai dizer assim: então nós vamos servir a Deus para a gente ter tudo que nós queremos? Às vezes não. Nem tudo que eu quero Deus vai me dar. Nem tudo que você quer o Senhor vai te liberar. Mas tem algo que às vezes eu não peço, mas é que é necessário para mim. Às vezes tem algo que você não pediu, mas que é necessário para você. Então, se eu for para o Senhor, Ele vai liberar aquilo que eu me quero, mesmo que eu não pedi. Porque o Senhor, Ele nos sonda. Ele sabe o desejo do meu coração, do teu coração, Ele sabe. E quando ele olha para mim, olha para você, e você sabe o que é o desejo do seu coração. E às vezes nós temos desejos que a gente não pede. Só olha, mas não pede, não fala que quer. É assim? Quantas coisas que a gente olha e acha que você não pega: Senhor, eu quero isso, eu pode me dar? Mas às vezes no meu coração, se tiver essa condição que eu gostaria de ter. Então o Senhor, Ele vai lá e olha para o meu coração, e olha para o seu. Então o Senhor, Ele tem essa onisciência que só Ele tem de sondar e saber o que é que nós precisamos para hoje. Por exemplo, se hoje, nesse exato momento, se nós fôssemos parar aqui e fosse fazer uma súplica ao Senhor, o que eu ia pedir? O que você iria pedir ao Senhor? O que você está precisando para hoje? O que eu estou precisando para hoje, para amanhã e para depois? O que eu ia pedir? Certamente o que eu estou precisando para hoje ou para amanhã, não é verdade? Mas o Senhor, Ele fala que quando nós submetemos e nós obedecemos a palavra, Ele vai começar a liberar pela minha obediência. Pela nossa submissão a Ele cada vez vai estar liberando uma porção. Quantas vezes você é surpreendido pelas bênçãos do Senhor? Que eu já fui, irmãos. Várias vezes sou surpreendido pelas bênçãos do Senhor. Várias vezes, vários momentos, nós somos surpreendidos. E às vezes você fica parado, sem saber que palavra você vai procurar para ser grato ao Senhor. E o Senhor tem feito isso. Vários dias nós somos surpreendidos. E teve dia de olhar assim para um lado e para o outro: Senhor, o que vamos fazer amanhã? Tem algo para cumprir amanhã, tem algo para fazer. E que nós somos servos de Deus, irmãos, nós precisamos cumprir com tudo aquilo que nós acabamos, nós precisamos cumprir. E às vezes você vai de um lado para o outro: Senhor, vou chegar o dia. Está chegando o dia. E eu, como teu servo, eu preciso cumprir, eu não quero falhar nesta área. E aí você está ali, só fala com o Senhor, não sabe nem o que vai fazer. Olhar para um lado está fechado, olha para o outro está fechado. Se você olhar para trás está fechado, para cima está fechado. Então você para ali. E é um lugar melhor, irmãos, já experimentei. O melhor lugar, quando nós não sabemos o que fazer, é correr para os pés do Senhor. É correr para lá. Que é de lá que vai vir a nossa solução. De lá que vai vir que nós vamos ter a saída e a solução de lá. E quantas vezes tem acontecido? E há momentos que eu estou assim, meio agoniado, preocupado, mas não falo com o número que me dá, mas está orando. Só com o Senhor, não falo nem pronto, só orando. E naquela hora certa, irmãos, Deus tem entrado com a providência. Isso tem sido várias vezes. E que às vezes eu paro e digo: Senhor, nós não merecemos nada, mas é a tua misericórdia que tem nos alcançado. Aleluia! E tem coisa melhor, irmãos, que depender do Senhor. Não é fácil. Hoje depender do Senhor não é fácil. Mas quando você é ensinado pelo Espírito a depender, você vai descansar nele. Isso gera o quê? Fé. Fé vai gerar o quê? Confiança. A confiança vai gerar a esperança. E a esperança vai estar no Senhor. E você espera. Amanhã você quer ficar preocupado: vixe, o que eu vou fazer amanhã? E vai lá, entra. Às vezes você entra e sai, olha para um lado, vai lá. Aquieta-te.
Eu já tive um momento, irmãos, se não era bom eu ficar preocupado para dentro e para fora e o Espírito soprar com toda a força. Quieta-te. Quieta-te. E eu tenho que aquietar. Calma, pessoa, Senhor. Aí você está lá e vai aquietar no Senhor, porque Ele é Deus. Amém? Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui uma palavra da Jeremias 32. Fala, Jesus declarou as promessas da nova aliança. Jesus declarou. E hoje, eu lendo essa palavra, irmão, nós já estamos vivendo essa nova aliança. Nós já estamos vivendo essa nova aliança. Se eu ainda não adquirir os resultados dessa nova aliança, o problema não está no Senhor. O problema não está nele, o problema está em mim. Porque se eu estou vivendo a nova aliança, é para estar usufruindo o que a nova aliança tem para mim e para você. Essa nova aliança ela traz, e aqui fala que lá em Jeremias 32, a partir do versículo, eu vou ler do 38, ele fala assim: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e de seus filhos, e dos seus descendentes. Farei com eles uma nova aliança permanente, e jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim, e terei alegria em fazer-lhe o bem, e plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Então aqui, eu lendo essa palavra ontem de noite e fui meditando, fui vendo e vendo como Deus hoje tem prazer em cuidar de nós. O Senhor tem um prazer em cuidar de nós. E essa palavra diz que, como mediador da aliança, o próprio Jesus, ele foi mediador da aliança entre Deus e os homens. Deus e os homens. Por quê? Porque antes, onde eu estava, onde você estava, depois da nossa nova aliança, o próprio Jesus nos levou até o Pai. Levou a mim, levou você até o Pai e nos apresentou lá. Até porque Jesus veio com um propósito. Jesus não veio só veio com o propósito de nos resgatar, de nos tornar uma nova criatura. E quando Jesus veio, o que eu dizer? O véu foi rasgado, a aparência e separação foi tirada. Naquele tempo, no Antigo Testamento, só o sacerdote entrava pelo Santo dos Santos, também deixou de existir. Hoje eu posso, você pode. Para entrar no Santo Santo havia vários compartimentos para chegar até lá. Aí Jesus veio na nova aliança, nos lavou por inteiro. No Antigo Testamento você precisa entrar, lavar as mãos, purificar, até chegar no lugar da fumaça, onde o próprio Deus vinha, falava com o sacerdote. Aí Jesus veio na nova aliança e disse: não, eu vou mandar meu filho e vai fazer uma declaração lá na cruz do Calvário. E na declaração feita lá, eu vou purificar vocês por inteiro. Não vai precisar lavar só as mãos. Ah, Pedro, lava só as mãos, não, vou lavar por inteiro. Aí vocês vão ter um acesso livre a mim. Você não vai precisar intermediário. Ah, eu sou o sacerdote que vai entrar. Não, hoje eu posso. Hoje você pode. Hoje eu posso entrar e conversar com o meu Senhor. No Antigo Testamento, não, o sacerdote que falar por você. Hoje não, você vai lá, você entra no Santo dos Santos. Você sempre fala com ele. Você chega no secreto, você vai falar com quem? Com ele que está no secreto te aguardando. Então essa nova aliança gerou uma promessa. E hoje essa promessa de vida que foi gerada na nova aliança trouxe para mim e para você vários atributos de Deus. Quando você entra no Santo do Santo, você vai ouvir algo que você nunca ouviu. Amém. Quando você entra no Santo do Santo, você vai ver o que o Senhor tem para você. Aleluia. E essa palavra diz que o Senhor é mediador da aliança. Jesus, ele proclamou as condições e os termos da nova aliança. E veio estabelecer. Ele também fez promessas aos discípulos que se cumpririam se fossem obedientes a ele. Então, hoje, quem eu sou no reino?
quem você é no reino. Onde nós nos colocamos no reino hoje? Nós somos discípulos de Jesus hoje. Nós estamos daí para proclamar. Quando você sai para falar de Jesus, eu vou falar de você, eu vou falar de mim, eu vou falar daquele que me resgatou. Porque às vezes a minha palavra não vai surtir efeito. Às vezes a minha própria vida, o que eu era, o que eu sou lá no momento, não vai surtir efeito. Mas se eu falar de Jesus, vai surtir efeito. Há um momento que vai ser necessário você falar de você? Vai. Um momento. Até o apóstolo Paulo disse, há um momento que eu ia falar de mim, eu falo de mim. E eu olhei vários profetas do Senhor na palavra, lembrando que eles deram testemunho deles mesmos. Então por quê? Porque estava vivendo essa promessa. Eles se submeteram e nessa submissão foi liberada a promessa. E quando a promessa é liberada pela submissão, o que vai acontecer? Eu vou tomar posse. Amém. Eu vou tomar posse, porque eu submeti as determinações que foi dada pelo próprio Senhor. Aquele que fez intermediou por mim lá no Calvário. Quando Jesus veio, Jesus disse, não, eu vou separar um povo, vou separar esse e aquele, e vou caminhar só essa parte aqui. O pobre, o rico, o branco, o preto, vou separar. Só que ele não fez isso. Jesus, quando ele foi à cruz do Calvário, ele pagou um preço por todos nós. Amém. Por todos nós. Ele amou-nos por inteiro, amou o mundo por inteiro. Não fez nenhuma separação. Então o que a gente pode ver na nova aliança hoje? Que ainda está de pé a promessa. A promessa está de pé. O que nós precisamos entender hoje, irmãos, que essa nova aliança, eu estou fazendo parte. Vocês fazem parte. Nós fazemos parte dessa nova aliança. Ela vai se cumprir e está se cumprindo em nós hoje. Por que eu estou aqui? Porque o véu foi rasgado, porque qual seria o preço? Já me imaginou, irmãos, se eu tivesse que pagar o preço por essa salvação, tão grande salvação que nós temos hoje? Porque, irmãos, o que foi liberado para mim e para você, não foi nada mesquinho, não foi nada limitado, irmãos. Não foi limitado que ele liberou para mim na cruz. O que ele liberou para você na cruz não foi limitado. Às vezes nós que limitamos isso, mas o Senhor não. E aí você vê que ele fala assim, agora aí vai falar de mim. Ide por aí. Vai falar das boas novas. Eita glória. Vai por aí e fale. Então você vê que ele liberou para mim o que ele disse, eu vim cumprir, ensinei para vocês, agora eu vou voltar para o Pai. Se vocês crerem no que eu estou falando, vocês vão fazer algo maiores. Obras maiores serão feitas. O que está dizendo? Vocês vão pegar palavras, vocês vão anunciar de mim para as pessoas, elas vão crer, eu vou usar vocês e o mundo vai ver que eu estou em vocês. Pelo que vai acontecer através de todos nós. Então, irmãos, o Senhor está nos aguardando. Ele está nos aguardando hoje. Só de nós estarmos aqui hoje é uma promessa. É promessa, irmãos. A gente precisa só adorar o Senhor com alegria, servir com alegria, servir com alegria. E a gente precisa entender isso. Se o Senhor não tivesse feito uma promessa minha a você, não estaria aqui, não. O que nos traz aqui? Adoração ao Senhor, eu disse no início. Adorar o Senhor reconhecendo o que o Senhor tem feito, o que Ele fez lá na cruz, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer, irmão, porque o Senhor não vai parar por aqui. É como se nós estivéssemos no início de uma grande caminhada. No início de uma grande caminhada. Porque tem muito a fazer, o Senhor vai fazer muito. Ele ainda vai fazer muito. Através de quem? Através de nós. É a igreja do Senhor na terra. O que vai caber a mim é fazer a sua vontade. E ele vai dizendo assim: o discípulo se tornou um só com ele. Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós veremos a ele e faremos morada nele. Esse texto está lá em João 14, 23. Então o Senhor, Ele está conosco hoje. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Porque você ama o Senhor. Às vezes nós estamos amando como devemos amar, como Ele merece. É verdade? Às vezes a gente depara de alguma situação, de alguns momentos, Senhor, eu poderia fazer melhor. Verdade? Eu poderia dar o melhor, eu poderia ir mais além. Eu sofri uma milha, Senhor, por que eu não me atentei para isso?
eu poderia ir mais 1 milha, 2 milhas ou 3 milhas. Ah, Senhor, eu dei só um pão, porque eu poderia dar 3 ou 4. Ah, Senhor, eu dei só uma sandália, mas também precisava de uma camisa e de uma calça. Ah, Senhor, eu dei só um cobertor, mas e o colchão para dormir? Então, tu pode ver que quando a gente parar, a gente tem condições de fazer bem mais. Servir ao Senhor bem mais. E às vezes nós deparamos em algumas situações e que a gente fica parado para ouvir e ver o que o Senhor está fazendo. Então, irmão, que eu vejo nesses dias, o que o Senhor está dizendo para mim, Senhor Ailton, se você ouvir a minha voz e temer a minha palavra e submeter as minhas ordens, você nem imagina o que eu posso fazer. É o que Deus tem falado para nós hoje. Amém. É o que Deus tem falado, irmãos. E é de promessa. A promessa do Senhor, ela se cumpre. Ela se cumpre. Às vezes eu não sei o dia, e nem também não sei a hora, mas se cumpre, cumpre. Tem promessa que vai demorar muito tempo a se cumprir, mas tem promessa que é no instalar de tempo que o Senhor cumpre. E o que eu estou vendo hoje, irmãos, que o Senhor tem pressa de que a igreja esteja ligada nele, com uma videira verdadeira que ele é, que nós vamos ser enxertados nele. Enxertados nele, nós vamos dar frutos. Quer dizer, se vocês estiverem em mim e vocês me amarem, o que vai acontecer? Eu vou fazer morada em você, você vai falar de mim. Como eu disse, já pensou nós permitir que sejamos guiados totalmente pelo Senhor? Imagina, irmãos, qualquer um de nós, a igreja sendo guiada pelo Senhor. Eu imagino com a igreja sendo guiada pelo Senhor, cada um vai levar numa direção. Cada um vai levar numa direção, para quê? Para não perder. Por exemplo, possa ser que vai pesar algo para esse lado de cá. Uma situação de uma forma daqui, outra para ali, outra para cá, outra para cá. Então o que vai fazer? Uma igreja guiada pelo Espírito, o Espírito vai nos conduzir na direção que está acontecendo, vai uma necessidade para ser suprida. Então ele vai distribuir a igreja, o corpo nesse momento, ela vai ser levada a cada canto, a cada ponto, para que seja suprida o que o Senhor está vendo que é uma necessidade. Ele vai distribuir a igreja. Ele vai distribuir segundo o querer e a vontade. Então, Ailton, agora de noite vai sair em tal lugar. Se eu for ouvir a voz do Senhor, eu vou. A semana passada nós estávamos em Itabuna e Deus tinha falado algo aqui. Antes da gente viajar, uma irmã me ligou e passou algo. Se apóstolo, Deus conversou comigo, nós conversamos por telefone, ele sempre me liga. Ela disse, Deus está me mostrando uma pessoa, deu toda a característica. E essa pessoa pode acontecer um infarto, dar um infarto. E Deus apostolou ir até essa pessoa e orar por ela. E deu toda a característica da pessoa. Só que Marcos começou a olhar para o nosso povo aqui. Eu disse, não é. E foi demorando toda a igreja, a gente pensando, porque se fosse daqui, eu tinha pegado o número e a gente ia até o encontro. Foi uma hora e a gente sabia. Só que a gente procurou. Não. Só que aconteceu, nós ficamos tranquilos. Aí viajamos. Quando eu estava em Itabuna, a pastora mandou orar para o Senhor. Teve um problema, ele tem um problema que abriu a cabeça lá da outra cirurgia, estava na restauração lá. Aí eu fui lá orar para esse rapaz, para esse Senhor. Meus amados, eu estava orando pelo homem. É como se você estiver no lugar e uma janela se abre naquele lugar. Aleluia, Jesus. Abriu uma janela e uma voz falou para Ailton, a pessoa que eu falei contigo é fulano de tal, de lá de Itabuna, irmão. Uma ovelha nossa lá de Itabuna. E a pessoa que Deus falava assim, é da sua convivência, pastor. É do meio de vocês, do meio de vocês, Deus está me mostrando. A gente vai para o irmão, na hora que nós estávamos orando na casa, com esse homem lá na casa dela, esse moço, o Espírito de Deus bradou, falou comigo, é pessoa assim, é da nossa igreja. E eu fiquei de uma forma, e ali nós encerramos a oração, e parece que eu fiquei assim meio, não sei naquele lugar ali, parece que minhas pernas não estavam muito firmadas, parece que meus joelhos estavam tremendo, muito forte. Aí nós íamos pertinho da casa da pastora, nós estávamos lá, já foi Lúbia tinha ficado em casa, falei, filha, pega o carro, ali agora. Eu liguei para a irmã, vamos aí. Pensa que maravilha, que momento maravilhoso lá. E justamente a pessoa deu toda a característica na hora que a irmã falou. É assim, e era a pessoa certinha. Então nós vamos lá por aí. Então assim, quando a gente obedece, quando a gente está disposto a cumprir a vontade do Pai,
ainda que vai nos custar alguma dificuldade, ao momento que se torna difícil para nós, você tem que atravessar a Macedônia e até o outro lado, mas você vai, porque você entende quem está falando com você. Então essa questão da igreja está ligada, morando com Ele. Morando com Ele, que ali tem um texto aqui, no Salmo 84, diz que nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus. Então quando eu vejo isso dizendo assim, Deus nos colocou em nós, olha o que eu maravilhoso, irmãos. Deus colocou o seu Espírito em nós, fez em nós os seus filhos e filhas. Na nova aliança, Ele habita em nós, e nós nos tornemos com Ele. Tornamos com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Jesus disse: naquele dia compreenderão que estou com meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. João 14, 20. Então, irmãos, quando a gente vê isso aí, diz: Deus, eu estou perdendo tempo. Eu podia fazer mais. Estou perdendo tempo. O Senhor tem algo para mim e que eu ainda não tomei posse. Eu ainda não tomei posse. Então, assim, a gente precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus de multiformas. Ele tem várias maneiras de agir em mim e em você. Ele tem várias formas de falar comigo e com você. Eu só preciso conhecer a voz que fala comigo. Eu só preciso conhecer aquele que fala comigo. Porque quando a gente conhece a voz de quem fala, você não vai atrapalhar com outras vozes que existem por aí, porque você conhece aquele que anda com você. Então eu preciso entender isso hoje. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, o tempo é chegado de nós conhecermos Deus que nós servimos e obedecer a palavra dele, até porque Ele está em mim. Ele está em mim, como está em você. Então chegou a hora de nós submetermos à vontade do Senhor. Chegou da igreja entrar neste lugar de obediência. Entrar no lugar de obediência e submissão é você obedecer e tomar posse e viver as promessas do Senhor. Porque eu falei, às vezes as promessas não se cumprem, não é o Senhor que falhou. Às vezes as promessas não se cumprem porque eu não submeti. E às vezes nós nos tornamos como criança. O que a Bíblia diz? A gente não dá autoridade legais de criança. Não dá, até porque pela maturidade ela não pode. É verdade, assinar um documento, nada disso que é criança. Mas quando nós tornamos adultos, nós vamos acabar com nossos atos e vamos submeter às ordens dadas. Então a palavra do Senhor diz que eu preciso hoje entender o Senhor, porque Ele habita em mim e habita em você. E Ele está fazendo morada em nós. Amém. Fazer morada em nós é muito sério. Amém. Então o meu corpo vai ter que morrer. Para o Espírito de Deus habitar totalmente em mim, eu preciso morrer. A minha vontade precisa morrer. A minha carne precisa morrer. Eu preciso submeter ao Senhor para que o Espírito venha fluir. Nós sabemos, nós sendo o Espírito, nós não somos nada. Eu sendo o Espírito, você sendo o Espírito de Deus, não somos nada, irmãos. Nós só somos alguma coisa pela misericórdia do Pai e pelo Espírito que nos foi dado. Espírito de vida. Nos foi dado um Espírito de vida. E esse Espírito de vida nos leva a este lugar de submissão da oração ao Senhor. Então minha carne precisa morrer. A minha vontade precisa morrer. Porque se minha vontade não morrer, o Espírito não vai fluir. O mês passado eu estava na FD com os moleques de Itapetinga, eu achei muito interessante. E o Wagner falou assim: apóstolo, me fala aí, o que eu faço quando o Pedro ele quer agitar dentro de mim? Eu achei muito interessante a pergunta dele. O que eu posso fazer como o Pedro se agita dentro de mim? O que eu faço? Quando eu ouvi, eu disse: sabe o que você faz? Você corre para o secreto, que o Pedro vai ser morto lá no secreto. Eu falei para ele: corre para o secreto, porque lá o Pedro vai ser morto, vai ser amortecido lá no secreto. E aí enfim, foi muito bom aquele momento. Agora nós chegamos lá em Itapetinga, eu conversando com a esposa dele, e ela dizendo assim: apóstolo, naquele dia o senhor falou para Wagner que quando ele perguntou como fazer com o Pedro, que o Pedro queria sair, que vinha na garganta para sair, o que ele podia fazer? O senhor falou que era para correr para o secreto. Dentro de mim foi destravado algo grandioso dentro de mim. Aleluia. E eu achei aquele muito importante. Ela disse assim:
Como foi maravilhoso aquela palavra. A pergunta que o meu esposo fez e a resposta que ele recebeu. Então, assim, é necessário, irmãos, a gente poder entender o que Deus quer fazer hoje. Que o Senhor quer fazer hoje. Nós podemos muita coisa. Eu posso, você pode, nós. Mas eu preciso me unir. Primeiro, aquele que está sentado no trono, que é o Senhor. Eu preciso me unir ele primeiro. Em segundo lugar, me unir como igreja. Como igreja dizer o que nós somos. Que há um momento que eu falei, cada um dia vai estar uma igreja no lugar, é assim. Na próxima semana mesmo, quando a pastora Valéria vou dar oportunidade a ela vai estar falando sobre isso. A igreja, isso é maravilhoso, irmãos. É a igreja sendo levada a um patamar que vai estar trazendo discernimento às pessoas que quer servir. Um patamar de adoração em que a igreja não vai estar dividida, mas ela vai estar em comunhão em cada canto da cidade, em cada bairro vai estar um grupo lá adorando ao Senhor. Isso é estar em comunhão com Deus e com o Espírito, com a igreja. Isso é desenvolver um papel da igreja. E que o Espírito vai fazer isso. Quem é que vai estar lá? Não, vai estar lá, que o Senhor vai levantar, vai estar lá, que vai estar ministrando. O Espírito vai usar cada um, cada semana. Pode ser, por exemplo, na minha casa. Você um dia vai ser a pastora Núbia, e um dia vai ser outro irmão que vai estar lá. Deus, eu vou convidar alguém, ministra para nós hoje, e o Espírito vai ter liberdade para agir nas nossas vidas. Então, irmãos, esse é algo grandioso para todos nós hoje. É a igreja avançando, é a igreja de pé. Aleluia. Os problemas estão, mas a igreja está de pé. As lutas estão aí, as lutas cessaram? Não, mas a igreja está de pé. Nós vamos retroceder por causa dos problemas, das lutas? Não. Por quê? Porque o Senhor disse que Ele é comigo e é com você. Então não tem como retroceder. Quando Elias retrocedeu, Elias, o que está fazendo aí? Sai daí, rapaz, não é para você retroceder, não. Eu fui zeloso. Eu recebi uma ordem aí que amanhã ia acontecer algo, e eu vim me esconder, me proteger. Esse não é lugar para você. Sai daí, come e beba, vai ter uma caminhada longa. Levante, caminha, porque esse não é o teu lugar. Então o que Deus está querendo hoje é que eu permaneça, que você permaneça. A luz que está de frente a você, rompa essas lutas, salte elas. Quando as ondas do mar vêm, que você está lá no mar, o que você faz? Você fica em pé para a água pegar e jogar para lá, você salta as ondas quando ela vem. Os problemas têm que ser assim. Nós vamos nos livrar deles há momentos que não. Momento que nós não vamos nos livrar dos problemas, mas há momento que eu preciso estar firmado no Senhor para poder saltar os problemas quando eles virem. O que eu vejo hoje aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo da igreja sofrer o melhor de Deus. Glória a Deus. Aí falando para Raposo, essa luta que você está enfrentando aí. É no trabalho, é em casa, é na rua, é no país. Grandes lutas. Mas é neste momento da luta que o Senhor vai agir em nosso favor. É no momento da luta que Deus vai mostrar a grandiosidade que eu vou poder ver, que você vai poder ver e contemplar o que Ele está fazendo. Porque até o momento, irmãos, que está tudo bem, você não consegue ver, eu não consigo ver, porque está tudo bem em minha volta. Mas quando os problemas vêm, aí que nós vamos ver. Sabe onde eu vou correr? Eu vou correr para aquele que guerreia junto comigo. Se Ele mora comigo, quando o problema vem, Ele vai guerrear minhas causas. E quem vai usufruir? Ele, você, nós vamos usufruir. Então, irmão, não desista, porque o problema está alto. Não desista, porque o problema está muito forte, porque o vento está soprando o contrário. Não desista, vamos em frente, irmãos. A vitória da igreja é se a igreja avançar. Se a igreja retroceder, nós não somos vitoriosos. Até se nós como igreja retroceder, o que vai acontecer? Você não vai ter prazer com aquele que retrocede. Então eu não posso retroceder, eu preciso avançar. Ele conta comigo. Agora imagine, irmãos, veja sinceramente, o Senhor disse que os anjos queriam vir para aqui, não eram os anjos que queriam vir? Fazer o quê? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo aqui. Aí o Senhor disse, não, eu tenho um povo lá, não é necessário vocês irem para lá. Eu já tenho um povo, aí Deus conta comigo e com você. Aí chega um momento que eu vou fazer, eu vou abrir mão do que Deus entregou nas minhas mãos. Eu vou retroceder, não quero mais. E aí? Se Deus tirou o anjo, colocou você e você agora abre mão? Como é que vai ficar isso? Como é que as pessoas vão ser alcançadas se eu estou retrocedendo? Em vez de avançar para o inimigo não tomar território, eu vou retroceder. E sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai tomar o território que você tinha que alcançar. O que você tinha que tomar posse, o inimigo vem porque você saiu do lugar que Deus colocou. Então precisa pensar, uma igreja não pode retroceder, irmãos.
Porque no momento que nós retrocedemos, as portas vão se fechar. Se eu me calar, você calar, quem vai clamar? A Bíblia diz: as pedras vão clamar em meu lugar, no teu lugar. Quando Deus colocou em mim o seu Espírito para a gente clamar da Pai, ele não, eu vou retroceder e vou ficar fazendo como Elias. Vou entrar numa caverna e vou ficar lá, porque Jezabel mandou um recado para mim. Não, vou romper isso aí. Chegou da igreja a romper, irmãos, mediante as lutas, e a vitória só vem mediante as lutas, irmãos. Sem vitória a igreja não vence. A igreja só vai vencer mediante as lutas. Porque, irmãos, a Bíblia não diz que nós viemos para aqui para viver em mar de rosas. Não. Ele falou: olha, no mundo tereis aflições. Mas ele mandou esconder? Não. Ele mandou retroceder? Não. Ele disse: tem bom ânimo. Quer ter bom ânimo? É você avançar. Que Deus tem liberado para nós hoje, mas é algo grande. E eu preciso entender isso. Eu não posso. Não, nós podemos sim. Quando a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa tem um desses lugares diferente, mas eu vejo isso para o reino. No reino de Deus eu posso todas as coisas. Eu posso assumir o que Deus tem para mim. Você pode, você é potencial. Nas mãos de Deus, Deus vai usar você. Aí Deus confia em você. Deus acredita em você, acredita em mim. Aí quando é na hora de eu agir, o que eu vou fazer? Eu vou correr, vou me esconder. Não quero mais, não posso. E quem vai fazer, irmãos? Aí vai ficar lá. Uma certa época, estou encerrando, já está na hora, estou encerrando. Uma certa época nós estávamos lá em Porto e o moço do nosso prédio lá ligou: pastor, eu vou aumentar o aluguel. E falou, falei isso. E que a gente não ia ter condição de cumprir com aquele valor. Aí eu peguei outro irmão e fui lá na casa dele. Fui lá, conversar com ele. Aí ele começou a falar: rapaz, o valor que você está pedindo é muito alto. Para lá, o governador não mantém lá, o prefeito não mantém lá, o vereador não mantém lá, o empresário, lá é o povo de Deus. Só que nosso povo é o povo pequeno. O dinheiro que vem do aluguel é o povo de Deus que devolve ao Senhor para manter, para dar aluguel para manter lá. Agora, se você está pedindo um prédio, como você é o dono, você tem todo o direito de pedir. E eu vou te entregar. E não encontrei outra, vou te dar uma coisa. Todo o povo que vão se bandear, que vão cair no mundo, Deus vai cobrar de você. Porque aqui no local nós estamos reunidos para adorar o Senhor e eles estão sendo cuidados zerados. Se eu ficasse no lugar para colocar o povo, cada um vai para qualquer lugar. E Deus vai cobrar de quem? Vai cobrar de você. Porque o que você está pedindo não tem condição. Ele falou assim, você está pensando que a igreja tem um pé de dinheiro no fundo da casa? Para toda hora que você pedir um aumento, ele vai tirar e te dá? Não, não é assim. Ele foi um choque. Ele parou e disse: pastor, Deus vai cobrar de mim? Vai. Que o prédio é seu. Eu não posso ficar lá no seu prédio. Se você está pedindo certo, você tem direito. Eu não posso permanecer lá se você está requerendo que é seu. Então eu vou te entregar o seu prédio. E não tinha encontrado no lugar, não tinha. E o valor que estava pedido, a China não tinha condição de pagar. Ele disse: não, pastor, pelo amor de Deus, não. Não, fica lá, pode ficar lá. Fica lá. E está lá até hoje, nós vamos sair agora. Porque Deus está preparando outro lugar. Mas está lá até hoje. Pensei quanto tempo aquele homem ficou para dar o aumento. E não deu logo não deu, demorou. E aí foi dando aumento de acordo com a gente, como está lá cumprindo até hoje. Aleluia. Então não tem momento que você precisa ouvir o Senhor. Para o mundo é certo que está uma loucura, você está falando, mas é o momento de Deus está usando você para trazer a realidade que Deus quer conosco hoje. Então, irmão, que eu penso esta noite, essa palavra de vida, eu quero quebrar para você. Deus tem promessa para cumprir com a igreja. E outra coisa, irmãos, você não está andando só por aí. É o Deus que cuida de você, que cuida e vive em você e anda com você. Então você não vai poder nunca separar dele. Porque ainda que se eu vier das costas dele para ele não vai virar as costas para mim, não. Ele vai continuar, porque o que ele fez na cruz do Calvário foi verdadeiro, não foi uma demonstração de amor, de carinho, não foi uma realidade que aconteceu lá. Então eu preciso ver do Evangelho, vivendo a realidade do céu na terra, que é a palavra de Deus na nossa vida. Então a gente vai ser uma posse, irmãos. E vamos ficar firmes. Não vamos abrir mão, maluco, Deus fica conosco. Eu tenho coisas grandiosas para fazer, irmãos. Hoje nós estamos aqui nesse espaço, e para nós está pequeno. Mas daqui mais um tempo,
Nós vamos estar no espaço preparado, porque eu já tenho. Ah, pastor, já tem os recursos. Nós temos que nosso Deus do ouro da prata. Aleluia. Irmãos, eu vou falar para vocês. Hoje pela manhã foi ontem. Foi ontem. Que povo lá do prédio do esquadrão? Chegou lá os donos do rapaz, foi ontem. E a dona, quando eu fui abrir. Bom dia, pastor. A senhora nem sai esse cara aqui. Os 2 filhos dela. Sabe o que ele foi fazer lá, irmãos? Você quer ver que nos oferecer para comprar aquele empréstimo uma área toda. Ainda falou assim, eu quero vender para vocês. Ele falou ontem, eu quero vender para vocês. E vou ver um meio. Olha, ele falou isso. Eu vou ver uma condição para me vender esse prédio com essa área toda para vocês. Eu fiquei parado, pastor, nós ficamos parados. E no domingo, a gente, à tarde lá, depois do almoço, Lene falou, lembrando que o apóstolo Cristiano tinha falado de ser. E eu me colocar a porta dos pés e lugar que ali, irmãos, tem algo que já é uma propriedade do próprio Deus. Talvez poucas pessoas entendem porque foi colocado o monte, ali é o monte que foi colocado. Irmãos, ali é um ato profético. Você sabe que aquele monte de pedra ali dentro, nós estamos ligados no universo, no mundo da oração, no universo da oração. Quando a gente entra naquele lugar para orar, nós estamos ligados com o universo, com o mundo em intercessão. É algo muito sério, irmãos, que nem em todos os lugares tem o que nós temos ali. E às vezes a gente não deu por conta disso. A gente ainda não deu por conta. O lugar que nós estamos colocando nossos pés, o que é que nós estamos adquirindo, ali nós estamos ligados. Ali, irmão, que foi para colocar ali, eu, o irmão Paulo estava lá, e o pastor Otônio, foi nós temos para colocá-lo ali. Tudo colocado ali. Ele trouxe uma bússola pelo celular e mirou quando era do lado de Jerusalém. As medidas que estão ali foi dada, é 1,20 m de cada lado. Do meio das pedras, fez o altar ali no meio, é 1,20 m de cada lado. Ele disse, apóstolo, faz para este lado, Jerusalém está para este lado. Aqui nós vamos estar conectados com o mundo da intercessão e ligado com Jerusalém. Então, irmãos, às vezes a gente precisa entender onde Deus está nos colocando, Deus colocou nossos pés. Às vezes nós não paramos ainda para entender essas coisas, mas é necessário entender isso. Sabe por quê? Porque nós hoje não somos um grupo separados. Nós somos um grupo ligado com o reino. Aleluia. Nós não somos um grupo separado. Rejeitados. Não, nada disso. Nós somos um povo, uma nação santa e escolhida de Deus, separado para esse propósito, o propósito do Pai. Então vamos fazer valer isso que nós temos, irmãos. Vamos fazer valer. E Deus não vai nos deixar. Aleluia. O Senhor não vai nos deixar. Amém? Faça graça a Deus, o Senhor continua nos abençoando e trazendo sobre nós a sua graça e a sua bondade. Deixa eu. O Espírito de Deus, mas Ele sopra sobre nós. Isso não é só hoje, é todo dia. Ele não está soprando. Sabe? Deus está soprando porque o que impedia esse sopro já foi tirado. Foi tirado. Então nós estamos livres para receber sobre o Espírito hoje. Meus irmãos, nada nos impede. Sopro, vem, respira. Permita que os pulmões sejam cheios dessa graça. Sejam cheios dessa graça. E o Senhor vai fazer gerar algo novo. Já está. Deus já está gerando algo novo em nós. Eu estou falando isso de propriedade. Deus já está gerando algo novo em nós. Vamos aguardar, vamos continuar respirando o ar do Espírito. O ar do Espírito. Porque Deus está fazendo, viu? E nós vamos, daqui a um dia nós vamos começar, todos nós vamos começar a perceber. Vamos começar a entender e ver o que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá? Eu estou filho, somos um Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé. Eu estou na unidade da fé e tenho a medida da estatura completa de Cristo. Jesus, o convidado, deu para a separação que estava em nós e me fez um como todos. Eu deixo a mentira de falar a verdade a todos, pois somos menos uns dos outros. Eu estou firme, porque tenho sentido os meus lombos com a verdade. Pai, obrigado por Deus, a maior alegria é saber que eu estou andando na verdade. Eu me recuso a mentir, pois já